Olá amigos, muito bom dia. Vamos ao nosso radar do mercado no pregão desta segunda-feira, dia 1º de julho, iniciando aqui o mês e o semestre. Temos o Ibov em queda de 1,21%, uma boa parte dessa queda sendo puxada pela OGXP3, que cai bastante no pregão de hoje, já a gente fala dela. Mas temos aqui um início de um movimento de baixa, ainda com aquela possibilidade de trazer aí um movimento de mais um repique de alta, algo semelhante a esse aqui, após esse movimento de correção. A gente vai avaliar esse movimento de baixa. Tivemos uma primeira hora de pregão bem negativa, a perda dessa mínima aqui reforça a chance da continuidade do movimento de baixa. A PETR4 no pregão de hoje, ela apresenta queda também, queda de 0,68%, tentou iniciar o dia subindo, mas tomou uma pancada aqui na primeira hora de pregão. É outro ativo que, perdendo esse nível aqui de suporte, essa mínima aqui desse fundo anterior, confirmaria uma nova tendência de baixa aqui no intraday, com perspectiva de testar suporte 15,77 a R$ 15,57. A Vale 5 no pregão de hoje apresenta uma alta de 0,7%, ela começou também mal, chegou até bater ali na resistência, perdeu força e vai revertendo essa situação, trazendo aí uma das, como eu já disse, se for para trabalhar na ponta compradora nesse ativo, teria que trabalhar mais pensando em day trade na ponta compradora, em busca ali de um patamar na faixa de R$ 28,00 até R$ 28,21, zona de resistência para esse ativo. Então um pivô de alta no G15 acima dessa região dos 27,22 seria uma das alternativas. Olhando agora para a OGXP3, queda no pregão de hoje, nesse momento de 31,65%, já chegou a bater em 48 centavos. Então, sim, não vejo nada, lógico que a queda é grande, mas nada que seja surpreendente, porque lembrando que operar contra tendência é algo que a gente bate na tecla aqui, parece que fica chato ficar falando isso, mas é porque a gente dá valor a essa informação, ainda mais cada um deve dar valor ao capital que tem, ao suado capital que tem, em relação a botar o dinheiro em ativos como este, que já vem com a tendência de baixa. A gente tem até análise lá atrás, quando fala que ela estava perdendo a região de suporte dos R$9, a gente até deve compartilhar isso aí hoje dentro do Investmania. Mas enfim, era um ativo que para estar fora de ponta compradora de curto prazo ou de médio prazo principalmente, não era um ativo para estar pensando nisso. Pelo menos de acordo com a análise técnica, nem longo prazo ficava olhando para esse papel. E aí esse gap, poxa, mas eu não esperava esse gap. As surpresas normalmente acontecem a favor da tendência. A tendência do ativo é o que? É de baixa, no curto, no médio, no longo prazo. As surpresas geralmente a favor da tendência. Então, cuidado, quando se opera contra a tendência é justamente isso. Você fica correndo o risco de tomar um gap desse aqui, forte, inesperado, logicamente, só que as surpresas vêm a favor da tendência. Então, o ativo forte queda, opa, agora ficou muito mais barato. Estava barato em R$3, em R$4 estava barato, em 3 estava barato, em R$2. Esse discurso a gente já vem lendo em várias vezes, até dentro do Investmania. Está barato, tá? R$1, opa, R$1, pechincha, R$2,50, um fundo histórico, enfim, vários momentos que a ação estava barata. E agora está mais barata ainda. Significa dizer que não vai ficar mais? Isso é um ótimo momento? Só se for usar outro tipo de estratégia, ou mesmo aqui dentro do pregão devido à volatilidade, abre chance de buscar day trade usando gráficos de periodicidades muito mais baixas, como o gráfico de 5 minutos, por exemplo. Olhando agora para outro ativo, a gente tem aqui a BRKM5. A BRKM5 no pregão de hoje apresenta queda de 1,34%, mas foi um ativo que já anulou a tendência de baixa de curto prazo. A tendência ali de médio prazo ainda continua um pouco mais para uma indefinição, mas com o gráfico mensal apontando um pouco mais para cima. Não está tão claro, deixa eu botar aqui no gráfico mensal, não está tão bem definido aqui essa subida, apesar desse rompimento ter sido importante. Até agora um gráfico um pouco mais travado pelo movimento que ela teve aqui para baixo. Ainda não deslanchou, mas enfim, ficaria atento para um sinal mais forte aqui para cima pelo gráfico mensal. Se a gente olha isso no gráfico diário, seria uma correção mais fraca aqui. Uma das possibilidades, só que muito mais arriscada, é apostar aqui na compra de um fundo ascendente, tendo várias resistências pela frente, como por exemplo R$16,92, depois passa por R$17,27 e mais acima R$17,67, as três resistências ali proporcionadas
por essas máximas aqui de topos anteriores. Então, nesse momento, apesar da queda, não vejo o ativo como uma opção de venda que está mais apresentando um sinal um pouco mais importante de curto prazo do que para compra do que para venda, e para curto prazo teria que aguardar um pouco mais um sinal de alta. IMCH3, para a gente fechar, IMCH3 topo, é um ativo que veio forte para cima, já teve várias semanas de baixa, o gráfico mensal dela ainda é um gráfico que apresenta uma tendência de alta, apesar da esticada no mês passado, que apresentou queda de praticamente 19%, mas chegou ali no nível na faixa dos R$19,50, R$20, tentando a recuperação. Foi forte, é o que a gente está aguardando em alguns ativos. Tiveram subida forte na semana passada, uma recuperação boa, mas começaram a apresentar agora um movimento de baixa. E a gente vai avaliar esse movimento de baixa para tentar algo de sinal de reversão dessa tendência mesmo de curto prazo, tentando pegar o início de uma nova tendência de alta de curto prazo aqui pelo gráfico diário, enfim, de curtíssimo prazo, tentando alguma operação que dure no máximo aí uns 5 dias. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Autovira.com. Um grande abraço e até o nosso próximo radar. Um ótimo dia.